O filósofo Jean-Jacques Rousseau diz que o homem nasceu livre e vive por toda parte acorrentado. É com essa frase que eu inicio a nossa reflexão de hoje. Meu nome é Alicia Midani e nós vamos falar sobre habeas corpus em tempos de pandemia. Apesar de todo mundo hoje em dia já ter ouvido falar sobre habeas corpus, poucas são as pessoas que sabem a origem desse instrumento. Bom, foi há muito tempo atrás, no ano de 1212, lá na Inglaterra, quando um rei, chamado João Sem Terra, criou o que chamamos de Magna Carta, que era um documento que limitava os poderes da monarquia. A partir de então, outros países começaram a implementar o habeas corpus. Aqui no Brasil, isso aconteceu por meio de um decreto, logo após a volta do imperador D. João VI para Portugal. O habeas corpus é um remédio constitucional, ou seja, ele é um instrumento que visa garantir os direitos fundamentais. Ele se encontra no artigo 5º da nossa Constituição, lá no inciso 68, que diz assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O que isso significa? Significa que toda vez que, por ilegalidade ou abuso de poder, a sua liberdade de locomoção for restringida ou ameaçada de ser restringida, você pode entrar com o habeas corpus. E a gente também consegue entender desse inciso que existem dois tipos de habeas corpus. Aquele que é preventivo, também chamado de salvo-conduto, quando existe apenas uma ameaça ao seu direito. E existe também aquele que a gente impetra. Impetrar é a palavra que a gente utiliza quando entramos com o habeas corpus, ok? Que impetramos quando a pessoa já tem a sua liberdade restringida, que nós chamamos de habeas corpus liberatório. Todo habeas corpus tem um paciente e um impetrante. O paciente é aquela pessoa que é a vítima, é aquela que teve a sua liberdade ameaçada ou restringida, enquanto que o impetrante é a pessoa que entra com o habeas corpus. E acontece que no habeas corpus, o paciente e o impetrante podem ser a mesma pessoa. Você não precisa de um advogado para entrar com o habeas corpus. Inclusive, próprios detentos, às vezes na prisão, escrevem os seus próprios habeas corpus. E mais, ele é totalmente gratuito. Significa que, se você entrar com habeas corpus na justiça, não terão custas processuais. Mas é super indicado você consultar um advogado, no mínimo, se você não tiver conhecimento na área, para entrar com habeas corpus. Por estar relacionado com a liberdade, o habeas corpus tem uma vasta variedade de aplicações. Seja para quando, por exemplo, um preso já cumpriu a pena dele e precisa sair. Seja para quando um preso tem que fazer a progressão de regime, que é quando você sai de um regime mais gravoso para um menos gravoso, ou também para substituição de medidas cautelares, como, por exemplo, uma prisão preventiva para uma prisão domiciliar. Uma coisa muito interessante que tem dividido opiniões, inclusive entre as turmas do STF, é justamente a aplicação do habeas corpus, que poderia ser mais ampla do que os casos relacionados à prisão. Ou seja, medidas cautelares, assim como a prisão preventiva, que são medidas tomadas pelo judiciário para principalmente fazer com que a lei penal seja cumprida, no sentido de que aquela pessoa não atrapalhe nas investigações e nem caso no final do processo seja considerada culpada, ela evite a sua prisão. E o STF entendeu que você pode usar o habeas corpus para outras medidas cautelares além da prisão preventiva. Então, por exemplo, se você for proibido de ir em determinado lugar, você pode entrar com o habeas corpus para explicar que isso, por alguma razão, é ilegal ou é abuso de poder, ok? Então, ele aumenta as possibilidades de aplicação do habeas corpus. Algo que também divide opiniões no STF é a aplicação do que nós chamamos de habeas corpus coletivo, que ao invés de garantir os direitos fundamentais de um indivíduo, irá garantir os direitos de uma coletividade.
E isso, inclusive, já aconteceu aqui no Distrito Federal e também já foi levado lá para o STF. No STF, ficou conhecido como o habeas corpus das mães, porque ele permitia a prisão domiciliar para todas as mães que eram lactantes e que tinham filhos até 12 anos de idade ou que estavam cumprindo medidas socioeducativas. Além disso, aconteceu aqui no Distrito Federal para presos com mais de 720 dias que estavam em presídios federais pedindo transferência para os presídios estaduais. Contudo, ao contrário do que aconteceu no STF, aqui no Distrito Federal foi negado. A polêmica sobre o assunto é por não haver um dispositivo legal que trate exatamente sobre esse instituto do habeas corpus coletivo. Contudo, vários juristas já enxergam o habeas corpus coletivo como um meio de assegurar o acesso igualitário à justiça. Inclusive, existem artigos muito bons a respeito e, inclusive, aqueles que conseguem adaptar essa situação do habeas corpus coletivo com o contexto em que vivemos de pandemia. E eu li um muito bom sobre habeas corpus coletivo como uma ferramenta igualitária ao acesso à justiça, da doutora Dora Cavalcante. E qual que é a relevância desse artigo para o que nós estamos vivendo hoje? Esse artigo é super relevante justamente pelo período que estamos vivendo. A pandemia mostra de uma maneira mais perceptível as desigualdades sociais. E isso também se reflete nos presídios. Só aqui no Distrito Federal, no mês de maio, foram diagnosticados mais de 1.000 casos de coronavírus entre detentos e agentes. Lá em Sorocaba, fizeram uma vistoria numa penitenciária e viram que os presos com Covid-19 ficavam na mesma cela que os detentos que não estavam contaminados com o vírus. E o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, fez uma pesquisa em São Paulo no mesmo mês e diagnosticou mais de 1.000 casos de coronavírus e 15 mortes, mesmo com a subnotificação. É justamente nesse contexto que o habeas corpus coletivo ganha força. A Defensoria Pública da União, por entender que as unidades penitenciárias aqui no Brasil não têm as condições adequadas de higiene e ventilação, não seriam capazes de conter o contágio do coronavírus. E isso seria aplicável nos casos de prisão preventiva para prisão domiciliar, para mulheres lactantes ou com filhos de até 12 anos ou deficientes, índios, idosos e aqueles detentos que se encontram no grupo de risco. A Defensoria Pública do Distrito Federal também impetrou um habeas corpus, solicitando que todos os presos que fossem maiores de 18 anos e se enquadram no grupo de risco passassem da prisão preventiva para domiciliar, mas ambos foram negados. O STJ tem negado a grande maioria dos habeas corpus que foram impetrados por conta da pandemia. Inclusive, na semana passada, mostrou que um ministro do STJ que deu o habeas corpus para a prisão preventiva ser substituída pela prisão domiciliar de certas pessoas que estão aparecendo mais na mídia, ele negou 700 habeas corpus. É cerca de 97% dos habeas corpus que pararam na mão dele foram negados. Isso gera muita polêmica, como se existisse uma certa desigualdade entre as pessoas, como se a justiça não fosse acessível a todos. Ao negar os pedidos do habeas corpus, a maioria dos ministros tem alegado que o próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, já fez uma recomendação para ser cumprida pelas unidades prisionais, que é a recomendação número 62, que ela fala justamente sobre as questões de progressão de regime, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e a substituição das medidas cautelares, certo? Mas a gente sabe que isso é muito lento e eles alegam também que não poderiam dar um habeas corpus coletivo porque eles teriam que analisar caso a caso, seja individualmente ou coletivamente, o que não é adequado para o momento. Eu não concordo com isso, eu não acho isso justo e, inclusive, eu não acho que isso seja viável para o momento. E se você ainda não está convencido por questões de divergência
doutrinária ou de pensamento, eu vou te mostrar um outro dado. Você sabe quanto custa um preso aqui no Brasil? Você tem ideia de quanto custa para que o governo consiga pagar todas as necessidades do detento no sistema prisional brasileiro? Custa em média R$ 2.400 por mês. Isso mesmo. Sabe agora quanto custa para o governo manter um preso em prisão domiciliar por meio de tornozeleira eletrônica? Entre R$ 165 e R$ 660. Você quer ficar mais pasmo ainda? Sabe quanto custa um aluno da rede pública aqui no Brasil? Custa R$ 415. Essa pesquisa saiu no início desse ano, tá certo? Então, assim, por mais que você não concorde, existem divergências, eu não sei se é adequado nesse momento analisar habeas corpus coletivos, mas economicamente falando, para o governo é muito mais viável, até porque se você impede que essas pessoas sejam contaminadas, isso não vai sobrecarregar o sistema público de saúde, que também custa caro. Com isso, eu encerro o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o assunto, é totalmente válido. Pode deixar a opinião de vocês aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever e não se esqueça também de ativar o sininho para você receber as minhas notificações, tá bom? Um grande beijo. Eu espero vocês na semana que vem lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo e tchau!